Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vou finalizar aqui essa trilogia que eu fiz aqui analisando a trajetória do Pink Floyd, né? Para tentar definir quem é que é a alma do Pink Floyd, o Roger Waters ou David Gilmour, né? Que é uma polêmica que todos os fãs e os que apreciam e os colecionadores adoram esse debatezinho. Não tenho a menor pretensão a declarar a verdade aqui, até porque nenhum de nós é dono da verdade, apenas de colocar a minha opinião em debate, tá? Corajosamente colocar a minha opinião, porque eu sei que isso envolve, inclusive, ideologia, né? E quando envolve ideologia, a gente mete a mão numa cumbuca que, pelo amor de Deus, é péssima, é horrível. E eu estou tentando fazer, desde o primeiro vídeo, esse aqui já é o terceiro vídeo, eu estou tentando não entrar muito nessa seara ideológica, procurar analisar mais musicalmente. Tá. No primeiro vídeo eu falei basicamente das primeiras fases do Pink Floyd, né? Eu falei da fase que eu chamo de rock psicodélico, que vai mais ou menos entre 67 e 69, aqueles 4 primeiros discos, né? The Paper at the Gates of Dawn, The Piper at the Gates of Dawn, esse nome para mim é ruim, a Saxophone of Secrets, o More e o Maguma. Para mim é uma fase horrível, eu não gosto nem um pouquinho, não tenho a menor paciência para ouvir, não tenho nenhum deles, não gosto. Aí vem uma fase que eu chamo de transição, que é o Atom Heart Mother e o Meadow, que para mim é só a fase de transição. Eles começam a ter uma musicalidade mais erudita mesmo, um rock mais erudito, excelente, mas tem algumas faixas que são fraquinhas, que ainda pegam um pouco daquela coisa meio psicodélica, né? Depois vem o Obscured by Cloud, que ficou obscurecido pelas nuvens mesmo, que é um álbum que eu considero até meio esquecível. E aí eles vão lá para o topo, que é com o The Dark Side of the Moon, em 73, nessa fase aí, né? Que aí, digamos assim, aí concluíram a transição para um outro tipo de Pink Floyd. Um disco muito mais, um rock mais pop, um rock mais comercial, um rock mais fácil de você consumir, muito mais fácil, né? Do que os 4 primeiros discos. E depois dele, eles, de certa forma, fizeram aquele disco ali como um corte, né? Marca um corte, e gravam o Wish You Were Here, que é um álbum que tem mais ou menos uma construção parecida com o Atom Heart Mother e com o Meadow. Tem uma faixa grande, bem sinfônica, e algumas músicas que complementam o álbum. Um álbum também ótimo. Melhor do que o Atom Heart Mother, melhor do que o Meadow, porque o Atom Heart Mother e o Meadow tem algumas faixas que são bem enjoadinhas. O Wish You Were Here não tem. Ele é totalmente bom, bem equilibrado, com todos os músicos participando e tal. Então, para mim, o The Dark Side e o Wish You Were Here são os 2 grandes álbuns dessa fase do Pink Floyd. Depois disso, já expliquei, o pau come, começa tudo a dar errado. Vem o Animals, que é praticamente um ponto fora da curva, não tem nada a ver com o Pink Floyd. E depois vem, então, a fase em que eles já se ensinaram e gravam 2 álbuns que são basicamente álbuns solo do Roger Waters. The Wall, Final Cut. Tá? Esses 2 álbuns aqui, gente, não tem como dizer o contrário. São 2 álbuns solo do Roger Waters. Tá? A participação dos outros 3 foi muito pequena. Praticamente são executores de música. Tirando 2 músicas do The Wall, que são as 2 que eu gosto, que é o Run Like Hell e o Comfortable Number, ambas do David Gilmour. Tá? E aí o que acontece? Eu, pessoalmente, não gosto do The Wall e não gosto do Final Cut. Eu acho extremamente... Eles vão muito além da linha do romantismo. Eles passam do melancólico, eles vão ao pessimista. Eu acho que são 2 álbuns extremamente pessimistas, vitimistas do Roger Waters. Eu acho muito triste aqueles 2 álbuns. Eu não consigo ouvir sem ficar meio deprê, meio baixo astral. Então, para mim, são 2 álbuns que eu também não gosto, não tenho e não faço questão de ouvir. Já ouvi, não quero. Já tentei ouvir, inclusive, várias fases. Tentei dar uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade e não continuo gostando. Não gostei do primeiro dia que eu ouvi, em 79, tá? Depois fiquei, assim, entendi mais. Com o tempo eu fui entendendo mais o álbum, até 82, quando saiu o filme, né? O The Wall, The Movie, né? Do Alan Parker e tal, que me deu uma visão perfeita do que o Roger Waters quis dizer com o disco. E eu detestei aquilo dali, achei horrível. Achei aquilo ali uma coisa
dá vontade de cortar os pulsos depois que você lê você assiste o The Wall. É bonito, o filme é bonito. Se você for analisar ele sem se envolver com a história, você vai curtir. É legal, músicas legais, tal, não sei o quê. Mas, para mim, não me agrada. Então, mais uma vez, 2 discos solo do Roger Waters e eu não gosto deles. Chegamos, então, depois da briga, àquela fase que eu também já falei no segundo vídeo, sobre a fase do David Gilmour como o maestro do Pink Floyd. E aí ele lança 2 discos que eu acho excepcionais. Um deles muito acusado, de ser disco solo do David Gilmour. Como se os 2 discos anteriores não fossem discos solos do Roger Waters. The Wall, Final Cut. E aí vem um disco que pode ser considerado um disco solo do David Gilmour, que é A Momentary Lapse of Reason. Mas eu considero excepcional, muito bom. Já não gostei dos 2 do Roger Waters. E a musicalidade, a sonoridade, me lembra Pink Floyd. Bom, e aí vem 10 anos depois, quando veio Division Bell, que é o álbum que encerra a carreira do Pink Floyd, né? O Pink Floyd acaba no Division Bell, que é um álbum excepcional. É um álbum que retoma aquela coesão dos 3 músicos, os 3 reúnem, que compõem o Division Bell, um disco bem equilibrado em termos de participação dos 3 músicos, tá? Então, até aquela acusação de que foi um disco solo do David Gilmour, que eu acho uma acusação besta, idiota, o Division Bell não tem. É novamente um equilíbrio e tipo assim, é um disco de fechamento, de encerramento e alto astral, né? Apesar de que não é tão alto astral quanto o Momentary Lapse of Reason, que é um disco mais pulsante, mais forte, mais agressivo, né? Já o Division Bell já volta para aquele romantismo mais típico do Pink Floyd, até um pouco melancólico em alguns momentos, mas uma experiência sonora extraordinária, um álbum espetacular. E aí, para mim, fica definido que a alma do Pink Floyd é o David Gilmour, né? Por quê? Tem uma fase em que os 2 mais ou menos trabalham juntos, até Wish You Were Here. Aí tem o Animals, que é um ponto meio fora da curva, que eu ainda não consegui definir qual dos 2 ele dominou aquela cena ali, aquela cena musical. Depois vem então uma fase que é Roger Waters, totalmente. E eu não gosto nem um pouquinho, acho que não se assemelha a Pink Floyd. E depois vem então a fase do David Gilmour, que para mim retoma o melhor do Pink Floyd, aquela coisa do The Dark Side of the Moon, basicamente, que é uma referência, e do Wish You Were Here, que são as 2 grandes referências da primeira fase, com A Momentary Lapse of Reason e o Division Bell. Muito bem. Aí, depois disso, ficamos todos órfãos de Pink Floyd, né? Não tem mais composição do Pink Floyd. Chegou a sair um outro, The Endless River, mas aquilo ali nem foi concluído pelo Pink Floyd. É um disco super chato, não tem nada a ver. Aquilo ali foi meramente uma tentativa de, né, arrancar uns trocados dos inocentes. Não valeu a pena. E o David Gilmour, depois do fim do Pink Floyd, tinha gravado 2 álbuns solos em 78 e 84. 2 álbuns que dão uma sonoridade diferente de Pink Floyd, mas por quê? Porque o David Gilmour queria fazer os álbuns solos dele soar diferente de Pink Floyd. Ele já tinha uma carreira no Pink Floyd, então ele não queria levar para o disco solo dele o mesmo estilo de música, o mesmo estilo melódico do Pink Floyd. Então ele fez 2 coisas meio desgarradas, que alguns podem dizer assim, não, é porque individualmente ele não tinha esse talento todo. Não é verdade, os 2 discos dele são bons. Todos os 2 são bons. Tanto o David Gilmour quanto o About Face são bons discos. Não tem o mesmo nível do Pink Floyd, mas são bons discos. Tá, vamos deixar de lado esses 2 discos aqui, vamos botar na geladeira aqui. E aí ele lança em 2006 esse álbum aqui, ó, o On Island. On Island de 2006, tá? Meu amigo, eu tenho até 2 edições aqui. Tem a edição europeia e a edição japonesa. São praticamente idênticas, só que a japonesa vem com esse óbviozinho aqui, mas não tem diferença nenhuma. Esses discos aqui, meu amigo, se puser aqui Pink Floyd, você vai comprar e vai dizer que é Pink Floyd. A sonoridade é exatamente aquela que ele deixou no Division Bell. Ele retomou. O David Gilmour nitidamente, mas nitidamente, disse assim, não, agora o Pink Floyd acabou. Então eu sou o Pink Floyd. E aí passou a gravar músicas no mesmo estilo do Pink Floyd. Largou as ideias dele de musicalidade melódicas lá de 78 e 84 e passou a gravar alguma coisa que se assemelha demais a Pink Floyd. Isso aqui, para mim, é porque é David Gilmour. Ele passou a investir na marca dele, quis forçar a marca dele. Então, isso aqui ganha realmente a tonalidade de Pink Floyd.
A única coisa que ele não retoma daquele Pink Floyd mais tradicional são as músicas absurdamente ideológicas, absurdamente de mensagem, né? E ele mesmo confessa que ele não é bom letrista. O David Gilmour fala isso: eu não sou um bom letrista, tenho dificuldade de escrever. Aliás, quase todos os grandes músicos, quase todos, você pode ver no Deep Purple, você pode ver no Led Zeppelin, você pode ver quem mais? No Yes e tal. Geralmente, quem é muito bom em compor música, melodia, não é tão bom como letrista. Aliás, como é em todas as áreas da nossa vida, né, gente? Quando um é muito bom, não é tão bom em outras. Isso é normal. E ele se dedica a fazer isso, né? Então, você vai ver lá no Led Zeppelin, por exemplo, que para mim é um ícone da música, né? Porque compôs 10 discos excepcionais. Você vai ver o Jimmy Page fazendo as melodias e o Robert Plant escrevia as letras. Normal, é assim que funciona a coisa. Então, quando ele perdeu o Roger Waters, que fazia as letras, ele passou a ter que compor letras. E aí a gente sente que as letras ganham uma outra tonalidade, uma poesia mais leve, mais fluida, mais romântica, lírica, sem tanto ser tão impregnada de uma mensagem ideológica, que é a marca do Roger Waters. São músicas extremamente ideológicas, que tem seu público. Tem seu público. Tanto é que o Roger Waters continuou a carreira solo dele, gravou vários discos solo e tal. Eu, pessoalmente, não gosto de nenhum deles. Não gosto de nenhum deles. Por quê? Porque são rocks muito baseados nas letras. Aquelas letras densas, problemáticas, complexas, né? Com entrelinhas, com aquela coisa. Eu, pessoalmente, não acho que isso seja música. Música, para mim, é melodia. A letra entra apenas como um complemento, algo a mais, de preferência cantada por vozes que sejam instrumentais, vozes que tenham a capacidade de se unir aos instrumentos de uma maneira bem equilibrada e acrescentar, né? Por isso as grandes vozes são tão importantes, né? Eu vou citar a Annie Aslan, do Renascença. A voz da Annie Aslan, do Renascença, é uma voz instrumental. Pelo amor de Deus, o que aquela mulher faz com a voz é incrível, né? Se você pensar no John Anderson, do Yes, a mesma coisa, uma voz incrível. E tem outras coisas, exemplos assim, mais eruditos que eu não vou entrar aqui no mérito, vou ficar mais nesses mais famosos. Então esse álbum aqui é excepcional, muito bom mesmo. E na turnê de lançamento desse álbum aqui, ele tem pelo menos 2 shows gravados que são excepcionais. O mais famoso é o Live in Gdansk, na Polônia, né, que é um local histórico com muita bagagem, né, muito forte, né? E ele gravou um show ali excepcional, muito bom mesmo, lançando esse álbum aqui e gravou e tocando, reproduzindo músicas do Pink Floyd que continuam sendo pedidas pelo público. E aí você vê o tal do julgamento da história que eu falei. As músicas que são tocadas são basicamente as mais que ficaram, as mais famosas, as de maior gosto popular. E aí lá vem, logicamente, ecos do Metal, vem The Dark Side of the Moon na íntegra, muita coisa do Wish You Were Here, mas você não vê mais nada daquela primeira fase, você não vê mais nada, não vê nada do Obscured by Cloud, do Atom Heart Mother também, só o Fat Old Sun parece que agora parece não, ele toca um pouquinho, e depois aí depois não tem nada do Animals, e alguma coisa vem então do A Momentary Lapse of Reason, muita coisa do Division Bell, né? Então isso aí você conceitua como sendo as músicas que ficaram, que ganharam, que venceram o julgamento da história, tá? Esse álbum aqui é excepcional. E gravou também um outro que é Remember That Night, que aliás eu considero até melhor. Isso você encontra em Blu-ray também. Mas também tem nos streamings, tá? 2 shows excelentes da turnê de lançamento desse aqui. O Live in Gdansk e Remember That Night, que é muito bacana também. Isso aqui é 2006, tá? Depois ele leva uma eternidade a gravar um novo álbum e finalmente nos presenteia com Pink Floyd na veia. Pink Floyd, tem gente até que se não vende, se não puser o nome Pink Floyd aqui não vende. Não é verdade, não é verdade. Esse álbum é excelente. Rattle That Lock, a continuação do Pink Floyd. Não tenho a menor dúvida disso. O On Island e esse daqui mais ainda, se você ouvir sem te dizer que não é o Pink Floyd, você vai dizer que é Pink Floyd, tá?
Rattle That Lock. É um álbum excelente que recupera o melhor do Pink Floyd, aquela fase The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, A Momentary Lapse of Reason e Division Bell. Tem um pouquinho de cada um nessas melodias aqui, desses 4 grandes álbuns do Pink Floyd. The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, A Momentary Lapse of Reason, Division Bell. Você vai encontrar essa musicalidade aqui espetacular e outras experiências bem legais que o David Gilmour incorpora. Tem um jazz aqui maravilhoso, um jazz bem classicão, né? Espetacular. Esse álbum é fantástico, muito bom mesmo. E tem um pouco também daquela melancolia que às vezes marca os álbuns marcou, né, os álbuns do Pink Floyd, no momento em que ele compõe uma música muito influenciado pela morte do Richard Wright, que até a gente percebe cada vez como ele era amigo do Richard Wright, né? E o David Gilmour também tem outra coisa muito legal, pessoalmente. Ele é um cara que sempre valoriza os músicos da época dele, né? Traz sempre essa galera mais velhinha, já, né, mais vovozinho, para tocar com ele, inclusive nos shows, gravar com ele. Ele valoriza muito isso daí. É um cara muito humano, muito tranquilo mesmo. E essa edição que eu tenho aqui é espetacular, a edição box. Mas já tem vídeo falando isso aí, se você quiser ver sobre essa edição. Todos que eu mostrei aqui tem vídeo falando de cada uma das edições. E aqui tem umas entrevistas muito legais dele, da esposa dele, da Polly Sampson, bem legal, falando um pouquinho sobre a composição das músicas, porque a Polly Sampson, de certa forma, assumiu, né, a função que era do Roger Waters, de escrever letra para as músicas dele, apesar de ela fazer isso meio relutante, não gostava muito de fazer isso. Mas é interessante você ver isso, e as melodias dele estão cada dia melhores e cada dia mais com a alma do Pink Floyd. Gente, só para fechar aqui, eu vou mostrar então o álbum, que na minha opinião é o melhor álbum ao vivo da fase atual do Pink Floyd, que é o David Gilmour, é o Live in Pompeii, que é também um álbum excepcional, um resumo de tudo que aconteceu com o Pink Floyd até hoje, de 1967 a 2000 e... esqueci agora, 2021? Não, 2017. De 1967 a 2017, tá? 50 anos depois, não é isso? É isso. 50 anos depois, isso aqui tem um resumo maravilhoso, maravilhoso mesmo, da carreira do Pink Floyd e do David Gilmour, que para mim é a alma do Pink Floyd. Tá bom, gente? Até a próxima.